paz do Senhor para todos, amém? Obrigado por aguardar. Hoje foi feita uma homenagem aos capelões na Assembleia Legislativa e eu fui convidado para receber ali também uma homenagem. Aí por isso me atrasei. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. Agradecido estou pela presença de vocês. Vi que já orou pelos nossos irmãos que estão enfermos, né? Uns que estão internados. Abra sua Bíblia no Evangelho, escreveu São João, capítulo de número 6, versículo 1 ao 13. Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinha visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte, sentou-se com seus discípulos e era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isto para tanta gente? Jesus respondeu: diga ao povo que se assente. Todos se assentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Depois eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Amém? Senhor, obrigado por esta palavra. Conduza-nos, ó Deus, neste momento em que estaremos compartilhando, Senhor, aquilo que recebemos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, por favor. Nós estamos ministrando a série A Casa Está Cheia, mas Deus ainda quer mais. O sermão de hoje, estamos no 3º sermão desta série, e o sermão de hoje é: aqui é o seu lugar para servir.
nós vamos ver que o Evangelho escreveu São João, no capítulo 6, no versículo 9, ele vai apresentar um rapaz, um menino, que ali ele traz uma solução. Ele traz uma solução para uma problemática que Jesus apresentou naquele momento. Jesus falou assim, olha, sabe aonde a gente pode comprar pão suficiente aqui para alimentar esse pessoal todo? Só que no mesmo instante o texto vai dizer que só homens, tinha 5.000 homens. E vamos lá, nós vamos ver que na maioria, assim, por exemplo, quando se reúne, nós nos reunirmos, se nós fizermos um censo aqui muito rápido hoje, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, mais alguns que tem aí que eu não estou vendo, só de homens, mas a maioria é mulher, é ou não é? A maioria é mulher. Imagina só, se hoje aqui a maioria é mulher, e naquele tempo também poderia ser, é ou não é? Não, provavelmente a maioria também era mulher, fora as crianças, porque vamos lá, geralmente quando a mãe sai numa situação como aquela, ela deixa a criança em casa? Leva a criança consigo, não é? Então, provavelmente, eu acredito que as mães daquela época não eram muito diferentes da dona Daías, minha mãe, que quando ela saía, ia cada um agarrado num lugar e ela falando, não corre não, aqui perto de mim, do meu lado aqui, ó. Do meu lado. Hoje inventaram até um negocinho que bota uma mochilinha assim na criança e parece até um petzinho. Tu já viu o negócio dele? Deus dê livramento para os servos de Deus, porque você precisa ter autoridade sobre a sua cria. Você precisa ter autoridade, você precisa ter voz ativa, você precisa falar, né? E sua cria te obedecer, né? Precisa você falar e não precisar ameaçar, não. Antigamente, os papais e as mamães só olhavam, quem é desse período? O pai só olhava, né? Quem assiste One Piece, meu pai tinha o Haki do Rei. E eu herdei dele. Eu só olho. A Helena ainda está chegando nessa fase do só olhar. O Lucas já foi dessa fase aí, agora ele está numa outra fase, graças a Deus. Agora ele está aprendendo a tomar as próprias decisões e lidar com ela, porque ele está começando a chegar na vida adulta. E tudo bem. Mas agora a Helena está indo. E provavelmente as mães estavam indo, também levaram as suas crianças, levaram as suas crias para aquela reunião, para aquele momento ali. E Jesus, imagina, 5.000 pessoas, 5.000 homens, é gente que não acaba mais, é ou não é verdade? Gente que não acaba mais. Imagina, Dinha, você ter que preparar um lanche para 5.000 pessoas. O negócio ia ficar difícil, né? Imagina isso, o texto está dizendo, só homens, fora as mulheres. Provavelmente tinham ali, entre homens e mulheres, somando os dois, provavelmente umas 10, 11, 12 mil pessoas. Com as crianças, naquele período, né, a força de uma família era medida com a quantidade de filhos que ele tinha, que aquela família tinha. A riqueza de uma família era medida através da quantidade de filhos que aquela família tinha. Então, quem tinha filhos, tinha muitos filhos. Não tinha só um filho, tinha muitos. Era tipo assim, a dona Daías, que teve 8, mas a minha avó teve 12. E a minha bisavó teve 16. Eu é que tive 2. Nós é que viemos diminuindo para cá. Mas antigamente eram muito. Imagina, se fosse contar as crianças, aquelas crianças assim na faixa etária mais ou menos entre 2 anos, 12 anos. 12 anos já um pão e um peixinho não era o suficiente. Provavelmente comia com força. Imagina só, deveria ter aproximadamente aí, brincando, umas 15.000 pessoas contando com as crianças.
era um desafio terrível. Só que o texto vai dizer que Jesus já sabia o que ia fazer. Ele perguntou, mas ele já sabia o que ele ia fazer. Ele já sabia, ele já tinha em mente, ele já tinha a solução para aquela problemática ali. Olha lá o que ele vai dizer, ó. Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. A multidão dos pães, do peixe, não é apenas, a multiplicação não é apenas um milagre, não é apenas algum evento que a gente olha e fala assim, fica de boca aberta. Não. É uma revelação sobre o coração de Deus, sobre a missão da igreja, sobre o papel de cada discípulo dentro do reino de Deus. João nos apresenta uma multidão seguindo Jesus. João capítulo 6, verso 2, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele fazia sobre os enfermos. Eu lembro da época da igreja, daquela igreja Deus é Amor. Um pessoal mais antigo, assim, com mais idade que eu, deve lembrar. Eles tinham um programa de rádio, depois tinham um programa de televisão, e eles exibiam as muletas, assim, ó, um monte de muleta, cadeira de roda, de pessoas que eram curadas. Não sei se vocês, alguns lembram disso. E era uma coisa que, assim, aqueles feitos atraíam multidões, tanto que a igreja Deus e Amor tornou-se uma das maiores denominações do Brasil, e é notório os milagres que Deus operava e continua operando através da Deus e Amor, assim como também da Assembleia de Deus. Mas esse era um viés mais daquela instituição, trabalhar com curas e milagres. E imagina só, nos dias de hoje, agora, nós temos aí um pastor aí que ele entrega visão e profecia e revelação. E a igreja dele é lotadíssima, mas muito lotada, atrás de pessoas que estão atrás de visão e revelação. Imagina-se que no tempo de Jesus, eles estavam atrás de Jesus, né, não só por causa da palavra que Jesus estava ministrando. Tanto isso é verdade que chega um momento que Jesus, depois de ter multiplicado o pão, Jesus vira para aquela multidão e fala assim, vocês só estão me seguindo por um motivo, por causa do pão, porque eu multiplico o pão, por causa do pão que eu multiplico. Por isso que vocês estão atrás de mim. Não é por causa da palavra que eu estou dizendo. E tanto não era por causa da palavra, que quando Jesus termina de dizer isso, alguém vira e fala assim, nossa, duro esse discurso. E aquela multidão, mais de 10, quase 15 mil pessoas, foram embora. Só restaram ali os discípulos, e aí Jesus vira para os discípulos e fala assim, e vocês não querem ir também não? Aí Pedro se coloca de pé e vira e fala assim, para quem iremos nós? Não é para onde, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Aí Pedro leva aquele momento ali, não só por causa do pão que nutre o ventre, não só por causa do pão que sacia a fome do estômago, não. Ele agora está falando de algo que alimenta a alma, que traz libertação. Pedro agora está dizendo assim, aonde nós vamos nos alimentar verdadeiramente, de maneira que a nossa alma esteja saciada? Aquela multidão estava atrás de Jesus por causa do pão que perece. Aquela multidão representa pessoas buscando respostas, carregando necessidade, procurando até esperança. Porque eu acredito que nem todo mundo que se achega diante de Jesus se achega com um propósito, com uma finalidade escursa, com uma finalidade simplesmente de tirar vantagem. Há pessoas que chegam diante de Jesus com essa finalidade e quando descobrem o mestre do amor, o mestre da sensibilidade, o mestre da salvação, eles se rendem a Jesus.
Mas é bem verdade que existem pessoas que só vêm atrás de Jesus por causa do pão que perece. Mas e aí? É minha responsabilidade fazer essa separação, essa distinção, esse julgamento? É minha responsabilidade? Não. Quem vai fazer isso, quem vai provar os corações, quem vai avaliar a intenção do coração, quem é? A minha função é só carregar o cesto da multiplicação. Porque foi isso, aquele jovem traz ali os pãezinhos, traz ali os peixinhos, Jesus multiplica aquele negócio, aquele pão e aquele peixe em 12 cestos, e o que os apóstolos fazem? Eles vão carregando e vão distribuindo entre a multidão, vai alimentando a multidão, e vai pegando, porque eu imagino que o cesto não era um cesto tão grande, mas também não acredito que estava tão pesado, mas acredito que conforme alguém ia tirando um, ia aparecendo outro, conforme ia tirando um, ia aparecendo outro. E aí talvez você vire e fale assim, poxa, pastor, que loucura, né? Então, a Bíblia, ela não segue muito uma lógica humana, a fé não segue muito uma lógica terrena. Um dia eu vi um físico virando e falando assim, transformar a água em vinho nos dias de hoje, com toda a nossa tecnologia, nós precisaríamos de um mecanismo de fusão nuclear, que não sei o quê, para não sei o quê. Nada, Jesus só virou e falou assim, vai lá e enche as talhas de água e apresente ao mestre-sala. Foi isso que Jesus fez. E quando o mestre-sala aprovou, o mestre-sala virou e falou assim, esse é o melhor vinho que eu já provei. Porque Jesus não trabalha dentro de uma lógica, ele não trabalha dentro de um padrão humano, ele não precisa dar explicações. Imagina só, vamos lá, quantos de nós já experimentamos um milagre de Deus na nossa vida, algo que para nós era impossível alcançar, algo impossível de realizar, algo impossível de conquistar. Quantos de nós experimentamos isso? E vamos lá, seguiu uma lógica humana? Não seguiu nenhuma lógica humana, porque ele não precisa de uma lógica humana, ele precisa que alguém tenha fé. E se sua fé for pequena, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para ele fazer coisas extraordinárias. O que você não pode ficar é sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Só que algo chama a atenção. Algo chama a atenção naquilo tudo ali que estava acontecendo. O que é que chama a atenção naquele momento? Jesus não vê apenas uma multidão. Ele vê uma responsabilidade. João capítulo 6, verso 5. Levantando Jesus os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Jesus viu ali uma responsabilidade. Eu não posso despedir essas pessoas com fome. Eu não posso despedi-las de qualquer maneira. Eu não posso despedi-las sem nada. Jesus sabia o que faria, mas decidiu envolver os seus discípulos, porque o reino de Deus nunca foi construído por espectadores. Não é sobre vir aqui, sentar aí e não se envolver. Não é sobre isso, não é sobre ser um espectador. Hoje é dia de culto, então vou ao culto, vou sentar lá. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você tenha um campo lá, um terreno lá vazio, e você diga assim, não vou plantar nada porque vai dar muito trabalho botar plantinhas lá, vai dar muito trabalho cuidar dessas plantas, vai dar muito trabalho cuidar dessa horta, vai dar muito trabalho. Mas sabe o que dá mais trabalho? É arrancar capim. Olha, capinar dá um trabalho terrível. Você corta o capim e depois você tem que arrancar a raiz, porque se você não arrancar a raiz da terra, ele cresce com mais força ainda.
e a raiz do capim parece que ela vai entranhando assim, e você, para arrancar aquele negócio, é uma luta. Então, não fazer nada também dá muito trabalho, só que um trabalho que você não colhe nada, só que um trabalho que não recompensa em nada. Só que trabalhar para o Senhor, não. A Bíblia vai dizer que o Senhor vai declarar: o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Deus não fica devendo nada a ninguém. Não se preocupe, enquanto você trabalha para Ele, Ele trabalha em seu favor. Deus sempre chama pessoas para participar daquilo que Ele está fazendo. Deus sempre chama. Desde o início vemos esse princípio. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, vai dizer assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nesse texto, não precisa Deus dizer assim: eu estou reunindo aqui a Trindade. Ele está dizendo, façamos o homem. Lá quando Jesus vai se revelar, ele diz assim: olha, rogo-vos ao Pai, para que vocês sejam um, como eu e o Pai somos um. Eu neles e ele em mim, e eu em vós, e vós em mim. Olha só, Ele está presente desde o começo. E Deus, naquele momento, não deixa Ele de fora da grande obra da criação. Mesmo naquele grande momento em que Deus podia virar e falar assim: vou fazer o homem. Vou fazer aqui, vou fazer o homem à minha imagem e semelhança. Fica aí sentadinho aí e assiste. Não. Deus não fez isso. Deus vira e fala assim: façamos. Vamos lá, vamos fazer junto. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus é um Deus de relacionamento e propósito. Ele não criou pessoas para viverem isoladas, mas para cumprirem uma missão. E você já perguntou qual é a sua missão? Talvez você esteja aqui se perguntando assim: pastor, eu não sei qual é o meu chamado. Deixa eu te falar. Todo cristão tem um chamado que é comum a todos. Todo cristão, não importa se é pastor, não importa se é membro, não importa se você tem 100 anos de crente, não importa se você é um dinossauro no evangelho, não importa se você acabou de passar por aquelas portas e declarar Jesus como seu Salvador, não importa, todos nós temos um chamado que é comum a todos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem for batizado será salvo. É um chamado a todos. Outro dia eu estava conversando com o Paulinho. Aí o Paulinho mandou uma mensagem, falou assim: pastor, eu estou aqui na escola, e aí o pessoal, estou falando aqui que Jesus vai voltar, e que o inferno é real, que o céu é de verdade. E aí, pastor, mas eles não estão acreditando. O senhor pode mandar uma mensagem aí? Eu falei assim: posso mandar. Mandei o esboço para ele, mandei a mensagem para ele, e virei para ele e falei assim: olha, mas se eles não acreditarem, não se entristeça, mas fale de Jesus para eles. Não importa onde você estiver, se é na escola, se é na faculdade, se é com seu vizinho, na primeira oportunidade, apresenta Jesus, porque essa é a nossa principal missão. O problema é que a gente fica tão envolvido, sabe, com isso daqui, a gente está tão preocupado com o microfone, a gente está tão preocupado com o instrumento, a gente está tão preocupado com cadeiras, que quando a gente vira e fala assim: eu não recebo oportunidade, eu não sou visto. Deixa eu te falar uma coisa: não é sobre ser visto, não é sobre receber oportunidade, é sobre cumprir aquilo que Ele estabeleceu, a nossa missão: ide por todo o mundo. Ele não nos criou, Ele não criou pessoas para viverem isoladas, mas para cumprirem uma missão. Por isso que Paulo declara lá em Efésios capítulo 2, verso 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós não somos salvos apenas para ocupar um lugar, somos salvos para cumprir a missão. A igreja não existe apenas para receber
pessoas para receber sua visita. Não, a igreja existe para ser o corpo de Cristo e Ele quer o máximo de membros fortes, membros saudáveis, mas Ele não está preocupado com que tipo de membro você vai ser, porque a Bíblia vai dizer que mesmo os membros menos decorosos, esses têm valor no corpo de Cristo. O que são os membros indecorosos? São aqueles que não são vistos. Ele está falando, Paulo está dizendo, da parte do corpo que nós cobrimos, que nós não permitimos ninguém ver. Agora há pouco mesmo nós estávamos aqui atendendo uma senhora que é moradora de rua e ela estava com as partes aparecendo e a irmã falou, pastor, tem que pegar um lençol, pega lá um pano, cobre ela, não sei o quê, porque ela não pode ser exposta. É sobre isso. Mesmo esses têm valor para o reino de Deus. Mesmo esses têm valor para o reino de Deus. A igreja não existe apenas para que nós venhamos nos reunir e sentar numa cadeira confortável e daí alguém virar e falar assim, eu quero que a mensagem hoje faça a tampa da chaleira voar. Eu quero que hoje o louvor, se o louvor, eu vou apertar aqui o botãozinho assim, aqui se for o máximo. Se não for, eu nem vou virar a cadeira. Não, eu quero que hoje a atmosfera, eu gosto de ser recebido por aquela equipe da atmosfera. Não, não é sobre isso. A igreja existe para a honra e glória do nome do Senhor, mas ela é um ambiente de salvação. Ela é um ambiente onde aquele que está oprimido, aquele que está sobrecarregado, aquele que está fraco, aquele que está desamparado, aquele que está sofrendo, aquele que está doente, encontre Cristo através de você, através da minha vida. Mas ela existe para servir, porque tudo isso que nós fazemos aqui é importante, só nós não podemos esquecer qual é a nossa motivação. Tudo isso que nós fazemos aqui é importante. É importante pregar a palavra, é importante o ensinamento que eu estou trazendo aqui, é importante quem está servindo nos ministérios, é importantíssimo. E é importantíssimo quem está aqui servindo aqui em cima com os seus dons, ou nas salas do MI, ou lá na mídia, é importante. Mas o mais importante é a nossa motivação. Por que fazemos o que fazemos? Para quem fazemos o que fazemos? Fazemos para alimentar o nosso ego? Fazemos porque a gente já se esqueceu Cristo em algum lugar e a gente tem que tomar cuidado para isso não se tornar mecânico. Porque às vezes a gente está fazendo um negócio e fazendo tantas vezes que a gente se esquece para quem e por que estamos fazendo. E não podemos nos esquecer que é para Ele, e temos uma missão. Veja, Marcos capítulo 10, verso 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se nem Jesus veio para ser servido, por que eu e você queremos ser servidos? Por que eu e você queremos ser servidos? E sabe quando é que a gente quer ser servido? Quando a gente bota a nossa função, quando a gente bota o nosso cargo à frente da nossa missão. A gente exige servidão do outro quando nós colocamos a nossa função na frente, acima do outro. Precisamos entender uma coisa, que não é que quanto mais você sobe, mais você é honrado.
Não, então agora eu quero alcançar o pastoreio, eu quero ser pastor, porque eu quero... Olha, querido, deixa eu te falar uma coisa, quanto mais você sobe, na verdade, mais você desce, mais você tem a responsabilidade de servir. Quanto mais você recebe, maior é a minha e a sua responsabilidade de servir. Entenda uma coisa, se Jesus lavou os pés dos discípulos, Ele não aceita menos do que isso. Ele não aceita nos servir um ao outro menos do que isso. Se Cristo é o nosso modelo, então servir não é uma opção. Servir não é uma opção. Pastor, como é que então eu faço para servir? O primeiro ponto que você pode servir, o primeiro, esse modo serviço você não desliga em momento nenhum. É o de alcançar vidas. É o primeiro serviço. Esse você não desliga em momento nenhum. É o seu vizinho. Vai ter o PGM. Amanhã é dia de PGM. Quero te convidar. Amanhã é dia de culto. Quero te convidar. Esse é o modo de serviço. Estou no trabalho. Estou no meu ambiente de trabalho. Não, no meu ambiente de trabalho eu não vou falar de Jesus, não. Mas você fala de futebol? Você fala aí, tem uma estimativa aí de que hora que você vai sair na sexta-feira, que é jogo do Brasil? Tem aí uma estimativa aí, uma discussão aí sobre quem vai ganhar a Copa, quem não vai ganhar. Fala sobre isso lá? Sobre futebol? Fala. Então, por que não falar sobre Jesus? Fala lá sobre política? Como que vai ser? Olha, a política esse ano vai ser algo terrível. Eu acho que a gente vai ter que antecipar o mês do perdão. Eu acho que a gente vai ter que antecipar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não entre em guerra com a sua família por causa de futebol e por causa de política. A trombeta toca e você fica aí por causa de política e por causa de time. Já pensou? E eles vão continuar lá nas elaborações deles, do que eles fazem de melhor. Entendeu? Então, em nome de Jesus, nós estamos para servir. Esse é o nosso primeiro ponto de serviço. É o primeiro ponto. No domingo agora, nós vamos ter aqui o curso aqui, uma palestra aqui para o Atmosfera, e ele vai ser estendido para toda a igreja. Vai ser como nós lidarmos com crianças, com pessoas com aspecto autista. Como nós recebermos? Como nós vamos lidar com essas crianças quando chegar aqui? Como nós vamos receber? Porque vai chegar aqui uma mãe, vai chegar aqui um pai, e aí aquela mãe ela precisa ser acolhida, ela não pode olhar aquilo e achar que ela é um estorvo, que ela é um incômodo. Porque a criança, naquele momento, ela se agita. Esse é um ambiente que, ora, está vocês me prestando atenção, mas daqui a pouco o pessoal está aqui cantando, o instrumento está tocando, e se a criança tiver sensibilidade ao barulho, aquilo dali para ela vai ser um incômodo. E se a criança ficar ali agitada, ficar ali incomodada, eu e você precisamos saber como lidar com aquilo dali, porque senão a gente vai pegar a criança e pelo braço vai falar assim, senta aí do seu lado. E aí sabe o que acontece? Aquela mãe que está atrás de refúgio, atrás de abrigo, está atrás de Jesus, esperando ser amada e acolhida. Sabe o que acontece? Aí ela fala assim, nunca mais eu boto o pé dentro de uma igreja, porque quem não trata bem os meus filhos, não me trata bem. E aí Jesus deixa de alcançar aquela vida por falta de tato nosso. Serviço vai ter aqui domingo. Minha oração é que nós tenhamos esse número e mais um pouco de pessoas. Porque sabe o que acontece? Cada um de vocês aí, faz assim para mim. Pastor, o senhor está dizendo que eu, fala comigo, pastor, o senhor está dizendo que eu posso servir? Você pode. E você não só pode, você deve. Você não pode ficar esquentando o banco para outro chegar. Você não pode ficar e falar assim, esse é o meu lugar, é o meu cantinho, é a minha cadeirinha. Quando alguém senta naquele lugarzinho que você está acostumado, você vira assim,
sentou no meu lugar. Você não pode. Se esse é o seu lugar especial, se você tem esse lugar especial, convide alguém e faça o maior sacrifício da sua vida. Bote para sentar nesse lugar especial. Saiba, vira para essa pessoa e fala assim: olha, eu preparei esse lugar para você. É serviço. Ele nos chamou para serviço. Por isso a pergunta desta noite é: existe espaço para mim na igreja? Existe espaço para você trabalhar? Tem espaço. O problema é que a gente é seletivo. A gente quer servir, às vezes, tem pessoas que querem servir aonde dá destaque. Eu quero servir no ministério. Eu quero servir no ministério de louvor. Eu quero ser assim que nem o Asaf, que nem a Gabi. Eu quero ser assim que nem o Vitor. Não, eu quero servir na atmosfera. Não, a gente é seletivo. Mas você já pensou em servir no MI? Já pensou em servir na intercessão? Já pensou em servir na cantina? Tem vaga. Deixa eu te falar. Todos esses lugares que você servir vai exigir de você humildade. Você vai fazer faxina. Se você servir na atmosfera, vai ajudar a manter o banheiro limpo. Nós temos uma irmã que limpa a igreja, mas durante o culto o banheiro precisa continuar impecável. Quando você servir no louvor, não se preocupe, vai ter que carregar instrumento, vai ter que montar, vai ter que vir para o ensaio. Sabe aquele momento que você está em casa, descansando, quando você fala assim: nossa, vou dormir até 5h30 e vou chegar lá 6 horas certinho, cravadinho para o culto. Então, 4 horas da tarde eles já estão aqui ensaiando. Tem um preço a ser pago. Eu quero servir na mídia. Eu acho tão bacana quando a Ingrid está ali, a Yasmin está tirando fotografia. Olha só, bota lá aquele colete, eu acho legal, não sei o quê. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem que ser os primeiros a chegar. 5 horas já está aqui. E aí, você quer servir? Eu quero servir na cantina, eu acho tão legal, fica ali, tem a pipoqueira, tem café, tem não sei o quê, o pessoal bate papo, não sei o quê, mas tem que preparar antes e quando sair tem que deixar tudo impecável, sabe por quê? Senão dá rato, dá barata. Duvido, você sair de casa e deixa a louça na pia, na sua casa? Não deixa, né? Você vai deixar aqui? Não vai. Mas é serviço, cada serviço há um preço a pagar. Só que tudo isso que nós fazemos, primeiro nós fazemos para Ele, depois nós fazemos para receber a noiva de Cristo da melhor forma possível. Você quer ver uma coisa? Quem aqui está nos visitando hoje? Faz um sinalzinho assim. Ó. Qual o seu nome, minha flor? Kate. Foi bem recebida? O que você achou da recepção? Maravilhosa? Você não está falando isso só porque eu estou te perguntando, não, né? Mas deixa eu te falar, você sabia que para ela chegar a esse ponto de dizer assim, maravilhosa? Sabia que nós passamos praticamente quase 4 semanas aqui nos preparando? Falando como deveria receber, como seria recebido, porque é assim que nós gostaríamos de ser recebido. Você sabia disso? Sabe para quê? Não é para impressionar ela, é para que ela sinta-se amada com o amor de Cristo, com o mesmo amor que nós fomos amados. Isso é serviço, e isso é o peixinho, os pãezinhos. Qual parte da missão de Deus que Deus colocou nas nossas mãos? Qual é a parte que Deus colocou da missão em nossas mãos? Qual foi? Foi intercessão? Foi trabalhar em qual área? Foi servir em qual área? E entenda uma coisa, aquilo que você fizer, faça com paixão, porque você está fazendo para Ele. Por que isso? Porque a casa pode estar cheia,
Mas Deus ainda quer mais servos, mais discípulos, mais pessoas dispostas. Ele não está perguntando como você está. Ele está dizendo, vem como está. O papel de tratar, o papel de curar, o papel de limpar é dele. E ele vai limpar pela palavra. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho dito. Jesus ainda está procurando quem entrega o que tem. Jesus ainda está procurando quem entrega o que tem. Pastor, eu não sei fazer muita coisa. Sabe varrer um chão? Sabe dizer, seja bem-vindo? Sabe dizer, a paz do Senhor, boa noite, que bom você veio? Sabe dizer isso? Sabe dizer, Jesus te ama? Sabe dizer? Então você está pronto para servir ao reino. Porque servir ao reino é ir além dessas paredes. Servir ao reino é ir além do microfone, ir além das responsabilidades que eu tenho dentro dessas quatro paredes. Eu aqui dentro é um reflexo daquilo que eu sirvo ao Senhor no meu dia a dia. E como eu faço isso? Isaías capítulo 6, verso 8. Eis-me aqui, envia-me a mim. Antes de Deus enviar Isaías, Deus tratou o coração dele. Isaías viu santidade de Deus, reconheceu sua limitação e depois respondeu, eis-me aqui. Isaías não virou e falou assim, eu sou o top. Não, sou o máximo. Ninguém faz o que eu faço como eu faço. Não, Isaías virou e falou assim, ai de mim que meus lábios são impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ai de mim, ai de mim. O reino começa quando alguém deixa de perguntar o que eu ganho. Às vezes a gente está mais interessado no que a gente pode ganhar. O que eu ganho? Será que se eu fizer isso, será que, nossa, eu vou ganhar uma pedrinha na coroa? Querido, você está preocupado com pedrinha na coroa? Está preocupado com isso? Está preocupado com galardão? Eu estou preocupado em não ficar fora do céu. É isso, eu estou preocupado em falar assim, eu quero servi-lo, a minha motivação é servi-lo, mas antes de servir e ficar achando que, nossa, se eu estou esperando alguma coisa, se eu estou esperando um tapinha nas costas aqui, se eu estou esperando alguém dizer aqui, assim, ô pastor Douglas, você é o máximo, deixa eu te dizer uma coisa, já recebeu a sua recompensa. O reino começa quando nós deixamos de perguntar o que eu ganho. Ele começa quando eu digo o que eu tenho a oferecer. Na multiplicação dos pães, um milagre começa com uma pequena entrega. João capítulo 6, versículo 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ele não tinha muito. Perto daquela multidão, como diria aí os mais antigos, o que ele tinha para oferecer não dava nem para tapar o buraco do dente. Mas nas mãos do Senhor era o suficiente. Entende que não é sobre muito. Entende que sobre que não é, nossa, eu preciso que seja uma multidão, que seja bastante. Não é sobre isso. O profeta estava lá no monte, aí vira para o moço dele e fala assim, o que você está vendo? Aí ele falou assim, uma nuvem. E aí? A nuvem é do tamanho da mão de um homem. Olha, você olhar para o céu e ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem, para quem está precisando de uma chuva, vamos lá, humanamente, eu e você, pensa comigo, ia resolver o quê? Se você não soubesse que o profeta disse que é o suficiente, o que eu e você diríamos? Estou precisando de uma chuva e ele manda uma nuvenzinha daquela dali?
Ele não precisa de muito, ele precisa que sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Mesmo que ela seja pequena, mas que ela exista. É disso que ele precisa. Ele não precisa de grandes coisas, ele precisa de disponibilidade. Veja, a Bíblia poderia ter destacado um grande líder, mas Deus destaca um menino, porque no reino de Deus não depende de posição, Deus procura disposição. Diga comigo, Deus procura disposição. Agora fala comigo assim, eis-me aqui. A Escritura nos revela isso, lá em Zacarias capítulo 4, versículo 10. Não desprezeis os pequenos começos, ou as pequenas coisas. Porque quem despreza o dia das pequenas coisas? Pois esses se alegrarão vendo o prumo da mão de Zorobabel. Hoje eu estava comendo uma tangerina. Aí, tangerina tem semente, né? Muitas sementes. Um gomo de tangerina tem, no mínimo, 4 sementes. Aí eu estava pegando aquelas sementes para jogar fora, e aí eu falei assim, como Deus é maravilhoso. Uma semente pode gerar um pé de tangerina, que vai gerar outras centenas de tangerina. Uma única semente. Tão pequena, Deus não precisa de uma tangerina inteira para gerar centenas de tangerina. Ele precisa só de uma semente. Você entendeu? Ele precisa apenas que você esteja disponível. Ele precisa apenas que você diga assim, eis-me aqui. Pô, pastor, olha, o ano todo eu só consegui trazer uma pessoa para perto de Jesus. O ano todo eu só consegui trazer uma pessoa para o PGM. É uma semente. É uma semente. Aquele menino, mais de 5.000 homens, aquele menino só tinha ali 5 pães e 2 peixinhos. Aquilo que parece pequeno para os homens pode ser grande nas mãos de Deus. Moisés tinha uma vara e fez coisas extraordinárias. Uma das coisas mais extraordinárias para mim no Velho Testamento é quando ele toca as águas e o mar se abriu. Uma vara. O que tens na mão? Deus pergunta para ele, o que tu tens na mão? A ele, uma vara. Toca no mar. E o mar se abriu. Davi tinha apenas uma funda para um gigante que dava o dobro dele. Experiente. Mas Davi prevaleceu. Ele levou 6 pedras, mas só precisou de uma para derrubar aquele gigante. A viúva tinha poucas moedas. No entanto, o Senhor Jesus deu testemunho dela. Ela deu mais do que todo mundo. Não é a quantidade, é o que você faz com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. O padrão se repete, Deus usa aquilo que é entregue. Muitos dentro da casa de Deus dizem, eu tenho pouco, mas Deus responde, coloque nas minhas mãos. Talvez você tenha pouco, mas pouca experiência, pouco recurso, mas Deus nunca perguntou o tamanho do que você possui. Ele pergunta, está disponível? Pedro ensina, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como dons de bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Todo discípulo recebeu algo. E aí isso me faz lembrar sobre Pedro e Tiago subindo ao templo. Ele sobe ao templo e está ali um paralítico, o paralítico pedindo uma moeda, pedindo um trocadinho, e Pedro fala assim, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, levanta. Você tem Jesus na sua vida, diga comigo, eu tenho Jesus na minha vida.
É Ele que governa a sua vida. Você não tem ouro, você não tem prata, você não tem a melhor casa, você não tem o melhor carro, não tem o melhor emprego, ou pode até ter todas essas coisas, mas uma coisa é insubstituível e inquestionável: Jesus na sua vida. Porque todas essas coisas passam, todas essas coisas se vão, todas essas coisas o ladrão pode roubar, pode tomar de você, mas existe algo que não pode ser tirado de você: Jesus. Então, se você encontrar um moribundo, se você encontrar um necessitado, se você encontrar um descamisado, diga para ele: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Receba Jesus na sua vida. Todo cristão tem uma responsabilidade. Paulo escreve, 1 Coríntios capítulo 12, verso 4. Há diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo de quem serve na cantina. O Espírito é o mesmo de quem toca o instrumento. O Espírito é o mesmo de quem está cantando, quem está pregando, quem está servindo no MI, quem está servindo na mídia, quem está no trabalho, quem está na faculdade, quem está em casa. O Espírito é o mesmo de quem fala em língua, de quem tem revelação, de quem diz levanta e anda. O Espírito é o mesmo. Aquilo que você faz não torna você maior ou inferior ao outro. Somos corpo de Cristo. E a igreja cresce quando cada pessoa entende: eu não estou aqui apenas para ser cuidado, eu também fui chamado para cuidar. E é aí que acontece o milagre da multiplicação. Acontece nas mãos de quem serve. João capítulo 6, verso 11, Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E interessante, 5 pães e 2 peixinhos, 12 discípulos. A multiplicação começou ali, porque ele deu graça e deu os discípulos. A conta não fecha, 5 para 12, fecha. Não fecha. Eu não sei como aconteceu. Uma coisa é certa: a Bíblia vai dizer que no final sobraram 10 cestos. 12 cestos. Significa que cada discípulo tinha um cesto nas suas mãos. Cada cesto estava repleto de pão e peixe. Eu não sei como, mas ele multiplicou. Eu não sei como Deus vai fazer na sua vida. Eu não sei como Deus vai fazer através da sua vida, mas ele vai fazer. Entenda uma coisa: é importante demais o que ele vai fazer através de você, mas antes dele fazer através de você, ele vai fazer em você. Porque imagina só os discípulos recebendo os pães e os pães sendo multiplicados ali na hora. Na hora, os pães sendo multiplicados ali na hora que os discípulos olham para o cesto e falam assim: ué, mas eu recebi só um pedaço do pão e um pedaço do peixe? Como que o cesto está cheio? O texto não diz se algum deles questionou, se algum deles falou alguma coisa. Eu confesso que eu não diria nada. Eu também ia ficar sem ação de falar alguma coisa. A única coisa que eu ia falar: mandou distribuir, vamos distribuir. Mas a verdade é que o milagre começou primeiro na mão dos discípulos. E depois, através dos discípulos. Primeiro eles receberam, depois eles distribuíram. Primeiro a receber é você. Você está aqui hoje recebendo. Distribua aquilo que você está recebendo. Jesus fez um milagre, mas colocou pão nas mãos dos discípulos. Ele poderia alimentar a multidão sozinho, mas escolheu usar pessoas. Ele quer escolher, ele quer usar você.
Porque Deus decidiu trabalhar através de uma igreja servidora. O pão precisa passar pelas mãos de alguém. Da mesma forma, o amor de Deus precisa passar por nossas atitudes, palavras, precisa passar pela nossa boca, precisa do cuidado, precisa das nossas mãos. Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, nós somos cooperadores de Deus. Não somos fonte de milagre, somos instrumentos de milagre. A igreja primitiva entendeu isso. Quantos aqui chegaram a Cristo através de alguém? Alguém apresentou Cristo para você, não foi? Essa pessoa foi instrumento de milagre na sua vida. Veja como sua vida está bem melhor. Veja como você está mais em paz. Você não está livre das lutas, não. Você está livre das lutas. Está passando luta, está passando guerra. Mas há uma coisa que alimenta a nossa esperança. Sabe o que é? Ele, Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele vive, Ele reina. Ele foi para o Pai. Há uma promessa. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E Ele diz assim, bem-aventurado aqueles que quando Ele voltar encontrar fazendo como? Fazendo como que? A missão. Fazendo como que? A sua vontade. Fazendo como que? Distribuindo aquilo que recebeu dele. Deus quer crescer esta igreja. E Deus vai usar você para trazer esse crescimento. Não pensa que Deus vai chegar ali na porta e vai falar assim, entra. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Mas antes de fazer isso, Ele quer nos usar como instrumento. Ele quer nos usar como instrumento. Olha, eu me lembro no dia que teve a pregação do David Leonardo aqui na Apoteose. Estávamos saindo daqui da igreja. Tinha uma família dormindo debaixo da marquise para ir para aquele trabalho. Eu nem sei aonde está essa família. Mas sabe o que aconteceu? A Gabi está aqui. A Gabi está aqui naquele dia. Você acredita que até hoje eu tenho a sensação de que vi a Gabi aqui dentro no culto? Eu falei assim, você estava no culto? Ela falou assim, não, eu ainda não fui naquela igreja, não. Eu falei assim, mas parece que mas você tem certeza que você não estava no culto? Ela, não, eu não estava no culto. Mas era o Espírito Santo dizendo para mim, uma vida será alcançada. E hoje está ela aqui, está a mãe dela, estão servindo ao Senhor. Entendeu? Deus vai gerar oportunidades, mas você precisa estar atento. Você precisa estar vigilante, porque a oportunidade vai surgir. Vai ter momentos que nem já teve dias. Nós temos irmão aqui que passou aqui na porta, uma senhora passou aqui na porta, uma jovem senhora passou aqui na porta e falou assim, qual é o dia de culto, pastor? Aí eu falei assim, quarta e domingo. Quarta-feira às 19 horas e domingo às 18 horas. Olha, vai ser muito bom receber a senhora aqui. E está aqui conosco até hoje. Vai ter momentos que Deus vai fazer isso, mas vai ter momentos que Deus vai botar o seu colega de trabalho do seu lado e ele vai falar assim, nossa, o negócio não está bom para o meu lado, as coisas estão dando errado, está tão difícil, esse país está horrível, olha a economia, meu Deus do céu, será que eu vou ser mandado embora? Será que vai acontecer? Meu Deus, eu estou com uma crise, estou com um problema em casa com meu filho, eu estou com um problema em casa com meu marido, estou com um problema em casa com minha esposa, eu estou com um problema em casa. E aí é a sua oportunidade, porque para todo problema, Cristo é a solução. Para toda situação, Cristo é a intervenção. Para toda situação que se apresenta, Cristo é a oportunidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 47. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.
Eles tinham crescimento porque estavam comprometidos. Estavam comprometidos com o reino de Deus. Estavam comprometidos com as boas novas. Se o seu grupinho só serve para te chamar para academia, só serve te chamar para uma boa cafeteria, se o seu grupinho só sabe te chamar para um bom restaurante, entenda uma coisa: Deus está permitindo você fazer parte desse movimento para você apresentar Cristo. Lembre-se de Esther. Um dia Mardoqueu chega para Esther e fala assim: olha, tem uma cilada aí, Amã está preparando uma cilada aí para matar todo mundo. Aí ela vira e fala assim: o que eu posso fazer? É como se ela dissesse assim: isso não tem nada a ver comigo. Aí Mardoqueu vira e fala assim: olha, você acha que Deus te colocou aí por quê? Se você não fizer alguma coisa contigo vai acontecer, mas Deus vai dar escape ao povo dele. Mas quem sabe Deus não te colocou aí para algo maior? Deixa eu te falar uma coisa. Quem sabe Deus não te colocou aonde colocou, na posição que colocou, na situação que colocou, para você apresentar Jesus para alguém? Quem sabe? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Eu faço muitos sepultamentos, mas um dos momentos mais tristes para mim de fazer um sepultamento é quando eu faço o sepultamento de alguém que não conheceu Cristo, que não ouviu falar sobre Jesus. Esse é o momento mais triste para mim. Quando eu vou fazer o sepultamento de um crente, para mim é um momento alegre demais. E alguém fala assim: o senhor não se cansa não? Eu falei assim: não, porque eu estou devolvendo para Deus. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. E o corpo que veio do pó volta para o pó, mas o espírito que Deus deu volta para ele que o deu. Maranata! Que alegria é saber que alguém combateu o bom combate, guardou a fé. E não te incomoda o seu vizinho, o seu amigo, alguém que Deus colocou do seu lado, morrer sem receber Jesus? Não te incomoda alguém não ver Cristo através de você e em você? Você pode pregar com a sua boca, mas nunca se esqueça de pregar com a sua vida. E nós pregamos com a nossa vida quando nossa própria vida testemunha a grandiosidade dele. Eu não tinha nada, eu não era nada, e ele me salvou, ele me lavou, ele me limpou e me fez colocar assentado entre príncipes, entre aqueles que hão de herdar a vida eterna. Nós já estamos encerrando. A fé é para acompanhar a prática. Tudo que você fizer, faça com paixão, com fé. Tiago capítulo 2, verso 26. A fé sem obras é morta. Até o ato de estar aqui pregando, se eu não tiver fé que você vai receber essa palavra e você vai sair daqui hoje colocando ela em prática, é em vão que eu estou fazendo. E não pode ser em vão. Eu preciso crer que eu estou numa grande missão. Eu estava hoje durante o dia pensando nessa homenagem que ia ter lá, e eu falei assim: meu Deus, é 6 horas esse negócio, mas eu tenho uma mensagem para entregar. E quando eu cheguei em casa, aí ela falou assim: mas por que você não botou alguém no seu lugar? Eu falei assim: não botei ninguém, porque eu não vou botar ninguém no meu lugar nesse dia, não. Eu não escolhi ninguém, porque eu tenho que entregar uma mensagem. Mas não vai dar tempo? Vai dar tempo, eu vou chegar lá. Eu virei para o Douglas e falei assim: olha, eu vou até 8 horas. Se passar de 8 horas eu não chegar, você prega. Mas eu vou chegar.
Olha, quando eu cheguei lá, que me deram lá o negócio lá, logo na entrada, logo o diploma, logo lá na entrada, eu falei assim, quando me procurarem, eu estou lá na igreja pregando. Estarei entregando a mensagem que Ele me deu. Eu estarei entregando o recado que Ele me deu. Desperta, tu que dorme, e Cristo fará você resplandecer. Desperta. Um PGM não pode ser apenas uma reunião, não pode ser apenas um encontro. Um culto não pode ser apenas um compromisso da semana. Precisa ser uma expressão do coração de Cristo. Precisa alcançar família, precisa alcançar pessoas, precisa alcançar pessoas feridas, aqueles que estão distantes. Jesus disse em João capítulo 13, verso 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor é a prova quando se transforma em serviço. Lucas capítulo 14, verso 15. Ao ouvir isto, o homem que estava à mesa com Jesus exclamou: feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Lucas capítulo 14, 16. Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou a muitos o convite. Jesus já fez o que tinha feito. Jesus já fez o que tinha que ser feito. Ele já morreu na cruz. Lucas 14, 17 vai dizer: quando estava tudo pronto, mandou o servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. O sacrifício já foi feito. Já está tudo pronto para quem ser salvo seja salvo. Já está tudo pronto para quem aqui, já está tudo preparado. Olha, só você trazer e falar: esse é Jesus. Jesus, esse é meu amigo. Olha, recebe ele como seu, olha, recebe ele como seu filho, recebe ele, salva ele, cura ele, liberta ele, limpa ele, lava ele, transforma ele. Vamos parar de dar desculpa. Lucas capítulo 14, verso 18. Mas todos eles deram desculpa. Todos eles: não posso ir porque comprei um campo. Não posso ir, é dia de jogo. Não posso ir, tenho que viajar para o meu sítio. Não posso ir, tenho que viajar para a minha casa de férias. Não posso ir. Não posso, estou de férias, estou no meu momento de descanso. Não posso falar de Jesus, estou no meu momento de descanso, estou de férias. Deixa eu te falar, o diabo não tira férias. Jesus também não tira férias. Ele disse assim: o meu pai trabalha até hoje. Por que você está tirando férias? Quando eu digo tirar férias, é no seu momento de férias você vai receber a oportunidade de falar de Jesus. Eu não estou falando que você não pode descansar. Eu não estou falando que você não pode viajar. Mas entenda uma coisa: mesmo no seu momento de descanso, mesmo no seu momento de missão lá, você tem uma missão. Quando a oportunidade surgir, apresenta Jesus. Pare de dar desculpa: não posso ir, comprei uma junta de boi. Pare de dar desculpa: o meu vizinho é muito difícil, eu chamo ele e ele não vai. Inventa lá um parabéns para você na sua casa e chama ele. Tem certeza que ele vai querer comer um bolo na sua casa? Ó, tá frio, vai ter uma sopa. Tem certeza que ele vai querer comer uma sopa? Ó, lá na igreja, no final tem uma pipoca. Vamos lá, no final tem uma pipoca. No final lá, eu vou pedir o pastor para fazer um cappuccino. Meu Deus, olha aí, eu te dando a ideia de me dar trabalho. Mas é para uma vida. É para alcançar alguém. É para falar de Jesus para alguém. Não perca a oportunidade. Não faz corpo mole. Não faz corpo mole.
Se você tiver que buscar em casa, vai buscar em casa. Se você tiver que esperar, eu vou chegar um pouco mais tarde no culto, não importa. Mas não chegue de mãos vazias diante daquele que não poupou esforços para nos alcançar. Porque haverá uma prestação de contas. O servo voltou e informou ao seu senhor o que tinha dito. O Senhor ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas, pelos becos da cidade, convide os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Faltou ele colocar assim os moribundos, os fracos. Faltou ele colocar, vai lá, busca o Fábio, busca o Douglas, busca a Jaqueline, busca. Mas a minha casa não pode ficar vazia. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo, junto às cercas, entre as videiras. Insista com todos, olha só, insista com todos que encontrar, para que venham, de modo que a minha casa fique cheia. Insista, não faça acepção. Pastor, eu posso trazer alguém que está de plantão lá na boca? Traz! Pastor, eu posso trazer alguém que mora na rua e quer sair da rua? Traz! Se coloque de pé. Deus disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías respondeu: envia-me a mim. Diga comigo: envia-me a mim. Pastor, quando o senhor diz isso, então eu vou me tornar um missionário, vou para fora do país, vou para Austrália, Bélgica, Congo, Moçambique, África. Eu vou para esses lugares? Não sei, mas eu sei de uma coisa, eu tenho uma certeza. Antes dele te mandar para fora do país, ele quer que você faça no seu país. Ele quer que faça na sua cidade. Ele quer que você faça no seu bairro. Ele quer que você faça com seus vizinhos. Ele quer que você faça na sua casa. Antes de mandar você para fora do país, antes de mandar você em uma grande missão pelo mundo, primeiro é em Jerusalém. A sua Jerusalém é a sua casa. A sua Jerusalém é o seu lugar de habitação, é o seu trabalho. É aonde você estiver, antes dele te fazer grande, ele quer te usar quando você ainda se sente pequeno. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Ó Deus, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus que usou homens pequenos, homens com falhas, e os transformou em grandes homens. Deus que é o mesmo ontem e o mesmo hoje, que continua fazendo. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Levanta a tua igreja, levanta o teu povo, levanta cada um que aqui está como um instrumento de livramento para aquele que está à beira do inferno, um instrumento de salvação para aquele que está em perdição. Deus, faz de novo, como em Atos dos Apóstolos, que Pedro se colocou de pé, e naquele dia mais de 3.000 almas se converteram, quando ele começou a falar daquele que foi, daquele que é, daquele que um dia retornará. Faz
acrescenta aos que hão de ser salvos, Senhor. Que cada vida seja uma oportunidade, seja filho, seja filha, seja marido, seja esposa, seja colega de trabalho, um desconhecido no ônibus, um desconhecido no Uber, seja quem for, Deus, que seja uma oportunidade de falar do teu amor, de demonstrar a profundidade, a extensão da tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Leva-nos em paz, em segurança, porque em ti confiamos, não apenas hoje, mas todo sempre. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações sejam com todos que aguardam e esperam a vinda do Senhor, e todos digam: